Vivendo a Vida está de volta e hoje recebendo especialmente o pastor Paulo Damião, da Igreja Presbiteriana Independente Central de Presidente Prudente. Pastor Paulo Damião, nós sabemos que o senhor é um grande estudioso e agora o senhor está partindo para um estudo sobre envelhecimento. O que o senhor pode nos esclarecer, em que sentido é esse seu estudo? Primeiramente, doutor Arnaldo, prazer estar com o senhor aqui, com seus telespectadores, e queremos contribuir de alguma maneira para esse tempo que vamos estar aqui. Como pastor, já com 34 anos de ministério e me aproximando já da melhor idade, eu comecei a perceber que não só em questão pessoal, mas a população brasileira está vivendo mais, graças a Deus. A longevidade é uma bênção de Deus, e eu comecei a pensar que é importante estarmos atentos a essa população que o Brasil vai ter e como lidar com ela e como tratar com ela, como oferecer a ela alguma coisa interessante numa fase da vida que parece que a vida vai perdendo a graça, mas pela palavra de Deus e como pastor eu creio que de fato é um dos momentos mais lindos da existência humana. Até porque as estatísticas do IBGE apontam que a população idosa vai aumentar assim sensivelmente em poucos anos. O que te levou a fazer esse estudo? Pois é, estudando a Bíblia a gente percebe que vários personagens foram convidados ou desafiados por Deus a fazerem algumas coisas extraordinárias com idades avançadas. Isso quebra alguns paradigmas, especialmente numa sociedade consumista e competitiva como a nossa, onde muitas vezes só a figura do jovem ou aquele executivo que está ainda na sua grande produtividade que pode ser muito útil. Então a gente percebe que não, Deus trata com as pessoas e vê em diferentes idades a possibilidade de contar com elas. Na vida da igreja a gente tem pessoas habilitadas para cuidar de crianças, para cuidar de adolescentes, de jovens, casais, mas eu não tenho visto muita gente se preparando para cuidar dessa população idosa. E aí eu comecei a me preocupar, me preparar para daqui um tempo eu poder me dedicar a isso. O senhor falou aí que o pessoal da faixa jovem ainda que está no seu auge, exercendo sua atividade, e que a atenção é mais voltada a eles, será que é a cultura do Brasil em que não valoriza o idoso? Eu creio que por um lado sim. Nossa cultura ocidental, especialmente nesse tempo mais recente, tem muito a ver com essa competitividade, produtividade. Em comparação, no mundo oriental, a figura do idoso é muito mais respeitada que no mundo ocidental. Para os orientais, o idoso jamais pode ser descartado. A experiência de vida e aquilo que ele produziu para a geração que veio depois dele precisa sempre ser respeitado. E, infelizmente, aqui no nosso país e na América Latina em geral, a gente não tem muito essa perspectiva em relação ao idoso. Mas é possível mudar essa cultura desde que, como um estudo dessa natureza que o senhor está fazendo, e também começar a aplicar nos segmentos, em especial as igrejas. Sem dúvida, eu acho que aí está um grande desafio para toda a sociedade brasileira, também para as igrejas. Recentemente, numa das pesquisas, eu ouvi uma frase que achei muito interessante, de que os sociólogos no Brasil já estão falando na quarta idade, isto é, a terceira idade seria de 60 a 79, quando a pessoa se aposenta, ainda tem muito pique para viajar e uma série de coisas, quem sabe até continuar trabalhando e produzindo, e uma outra faixa etária que já tem um segmento mais definido, de 80 para frente. Então a gente precisa entender essas diferenças dentro dessa ideia da melhor idade e descobrir os melhores caminhos para ser relevante para eles e ao mesmo tempo em que se propõe uma qualidade de vida melhor nessa fase. É interessante, o senhor falou com relação a essa quarta idade, volto a me basear na estatística do IBGE, ela aponta que 25%, um quarto da população brasileira, dos lares brasileiros, são mantidos por idosos, com 60 anos ou mais. E também, de 60 anos até 70 anos de idade,
há uma percentagem de 30% ainda de idosos na ativa, e de 70 anos a 80 anos tem aí um índice também significativo, que é de 18% aproximadamente. Então é interessante realmente esse estudo, porque a nossa população vai se tornando mais longa a sua idade, com certeza essa quarta idade logo estará no nosso meio. Acho que é importante também a gente perceber que o próprio mercado nesse aspecto facilita, porque com o crescimento do Brasil, nós não temos muita mão de obra especializada. Eu ouço por aí nas entrevistas que há vagas e vagas no mercado de trabalho, porém nós não temos uma geração muito habilitada, gente que não estudou, gente que não se preparou. Entretanto, nós temos gente que se aposentou e que tem essa capacidade. Muitas empresas estão optando em recontratar. Isso é muito bom, porque o preço de uma experiência adquirida ao longo da vida não tem preço, né? E a contribuição de vida, além da produtividade que um idoso pode dar numa equipe de trabalho, eu creio que é extraordinário. Então, esses dados ainda nos animam, ainda mais, a pensar seriamente em como podemos ser relevantes para a população brasileira, especialmente essa faixa etária. Isso é muito importante para valorizar a pessoa idosa, dignificar, dar respeito e mostrar a eles que eles ainda têm valor, principalmente com as suas experiências. O programa Vivendo a Vida vai para um rápido intervalo, não saia daí, voltaremos em instante.